Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que vão nos assistir pelo YouTube ou pelo Face. O YouTube é CEF Terna TV e no Face Centro Espírita Friburguense, ou então pela Rádio Comunidade 104,9, aonde também todos vocês poderão assistir às nossas palestras. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos e vamos ao nosso momento de interiorização, buscando através do recolhimento o ambiente propício para fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sueli, sobre causas anteriores das aflições. Vamos lá. Bem, como já nos dirigimos a todos aqui presentes, aos internautas, a gente agradece sempre a boa vontade, a paciência de todos em nos assistir, né? Mas vale a pena, porque a doutrina dos espíritos, ela nos ajuda muito a viver. Acalma o coração, consola, conforta e não promete nada que não possa ser cumprido, né? Então a gente tem uma alegria enorme em ter contato com essa doutrina e não dá nem para lamentar assim, se eu tivesse conhecido isso antes, porque tudo acontece no seu tempo. De repente, se a gente tivesse conhecido antes, não tinha se encantado tanto, não ia gostar muito. Então, tudo é no tempo certo, no momento certinho, que a gente recebe as coisas, né? Bem, a gente tem muito falado aqui sobre as aflições, sobre as nossas dores. Nós estamos num momento de muita dor, muito sofrimento, muita ansiedade, né? Muita incerteza e mais ainda, o que nos faz ainda sofrer um pouco mais é a demonstração das nossas fragilidades. Elas estão vindo à tona, né? Nós estamos passando a nos conhecer um pouco melhor e vendo a nossa impotência diante das coisas, diante dos fatos. Vemos que os bens materiais, que tudo aquilo que a gente junta, né, que são desse mundo, até falamos no domingo sobre essa questão, que a gente não leva nada daqui. Então isso está ficando muito claro, está ficando muito evidente. A gente não leva nada. Muitas vezes o patrimônio que a gente angariou não está nos ajudando no momento, né? Porque felizmente, a gente diz felizmente, a morte iguala todos os seres, né? Todo o orgulho, todas as máscaras, tudo cai diante do fator desse fenômeno que ainda é muito presente aqui no plano da Terra. Por que ainda? Porque a Terra está passando para um plano regenerador e está aí a separação do joio e do trigo, né? É muito interessante. Depois eu não vou me deter, senão a gente não vai chegar lá nas nossas coisas, mas a historinha do joio e do trigo é muito legal também, a gente vai contar depois, né? Mas nós estamos nesse momento. O joio não presta, ele não tem semente, né? Então, é a separação do joio e do trigo que está acontecendo na Terra. Aliás, esse processo evolutivo vem acontecendo desde sempre, porque nada fica estagnado na natureza, tudo vai evoluindo, vai se aperfeiçoando, mas tudo gradativamente, de acordo com o tempo, com a necessidade. Aliás, a gente tem que aprender que o nosso tempo não é o tempo de Deus, não é o tempo da natureza. Quantas vezes, na agropecuária, né, de uma forma geral, em termos de natureza, a gente quer acelerar o processo e às vezes até consegue, de alguma forma, com estudos, acelera o crescimento de uma planta, acelera
a eclosão de uma semente, mas a gente vê que essas coisas precisam acontecer no tempo certo, é o tempo da natureza. Então, nós estamos passando por esse momento aí muito difícil para todos nós e ficamos nos perguntando as causas dessas aflições, dessas ansiedades. Por que comigo? Né? A gente não tem muito nem que perguntar por que não, é mais importante perguntar para quê. Para que isso está acontecendo comigo? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade disso aí? Então, a gente trabalhou na semana passada com as causas atuais das aflições, né? Conversamos sobre isso, sobre aquelas causas que nós provocamos em nós mesmos e temos que aguentar os efeitos, e depois, quando a gente vê a consequência drástica daquilo ali, a gente vai ver, meu Deus, mas por que eu cheguei a esse ponto? Por que eu fiz isso? Porque a gente reconhece que se não tivesse feito tal ou tal coisa, ou tivesse feito tal ou tal coisa, não estaria naquela situação. Aí a gente fica se perguntando, para que eu fui fazer isso? Né? Olha agora o que eu estou passando, olha o que eu tenho que enfrentar. Então a gente vê claramente que a causa foi da atualidade, e não causas que nós trouxemos de outras vidas. E essa aqui é. Então vamos lá. Se há males que nesta vida de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. É aquilo que a gente fala, gente, o que eu fiz para merecer isso? Né? O que fulano fez para ter uma morte tão triste? O que Beltrano fez para estar numa cama há 10 anos, tendo sido uma pessoa tão caridosa, tão boa? Muitas vezes a Elizabeth Kubler-Ross, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que os livros dela são maravilhosos, ela foi uma alma maravilhosa nessa terra, mas ela tinha algumas lições a aprender, e tem um livro dela muito bonito, muito interessante, eu já usei muito em algumas palestras e vou continuar a usar porque é ótimo. O livro é Lições da Vida. Foi o último que ela escreveu. A biografia dela é linda, uma psiquiatra. Ela é realmente uma alma bastante útil aí no nosso mundo e com certeza na espiritualidade também. Mas ela tinha que aprender algumas lições e ela se perguntava tanto, porque no final ela teve vários AVCs. Ela ficou na cama e ela foi uma pessoa que só ajudou o tempo todo. E ela ajudava aquelas pessoas que ninguém queria trabalhar muito com ela, são os aidéticos, as crianças aidéticas. Ela montou um hospital para tratar essas crianças, puseram fogo no hospital, aonde o hospital estava instalado, ninguém queria por lá. Essa médica é suíça, né? Então ela trabalhou muito nos Estados Unidos. É uma pessoa que realmente ela não entendeu muito bem por que ela estava naquela condição, que ela ficou na cama, tendo que ser cuidada por outras pessoas, que nem sempre estavam cuidando bem dela. Ela via as pessoas furtarem coisas delas, assim, na cara dela. Ela não podia nem levantar, né? As pessoas que trabalhavam. Então, ela sofreu bastante e ela ela se perguntou muito sobre isso, embora ela encontrasse as respostas, porque já, assim, se aproximando, assim, numa certa idade, ela começou a trabalhar com doentes terminais, com pacientes terminais. E então ela começou a ver que realmente as coisas tinham que continuar, que não podia ser daquela forma, e ela se tornou espírita, ela se tornou, assim, uma grande defensora dessa filosofia, né, já no fim da vida dela. E ela se perguntava muitas coisas, porque os próprios pacientes dela também perguntavam, doutora, o que eu fiz para merecer isso? Eu nunca fui uma pessoa má, nunca fui uma pessoa ruim. E ela não tinha grandes respostas para essas pessoas também, né? Mas depois ela começou a estudar outras coisas além do que ela estudava para ela mesma, e a doutrina era uma delas, e ela, então, chegou a prefaciar alguns livros, como do Brian Weiss. Ela é uma pessoa, foi uma alma encarnada maravilhosa e, com certeza, continua sendo um espírito muito interessado no bem-estar do próximo.
Então, aí nós temos algumas coisas que a gente fica pensando, gente, por quê, né? Então, essas coisas, olha só, perda de entes queridos e dos que são o amparo da família. Quantas vezes a gente vê um pai de família ir embora, deixar a mãe com aquela porção de filhos, né? Ou então, o contrário, o pai vai, né, deixa a família, fica a mãe com aqueles filhos ali, e ela vai para a dimensão espiritual, e as crianças ficam sendo assim, procurando adoção, aí separa a família toda. Olha, tanta tristeza, a gente fica falando, que tristeza isso, né? Então, perda de entes queridos e dos que são amparo da família, acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Nós vamos reparar aqui que são coisas que a gente não pode evitar, diferentemente daquelas causas atuais que nós vimos na semana passada, em que as pessoas podem evitar e não evitam, por causa do temperamento, por causa de ser uma pessoa intransigente, né? Reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência. Muitas vezes é um empresário displicente, negligente, não se importa, mas tem pessoas que não. Que são pessoas que estão há muito trabalhando naquilo ali, conhece, mas dá uma zebra qualquer lá e a pessoa perde tudo, né? Sem que ela pudesse se prevenir. Flagelos naturais, doenças de nascença. Olha, flagelo natural não tem como, né? A pessoa não tem como evitar, não depende dela, né? Não depende dela. E essa questão das doenças de nascença, como é triste isso, né? Como é problemático uma mãe que, ao fazer o seu pré-natal, ela fica sabendo que o seu bebê tem uma doença genética. Quantas mães passaram por isso aí, com essa questão do vírus, né, da Zika, que provocando a microcefalia, as mães já sabendo que as crianças nasceriam com esses problemas. Outras crianças, independentemente de um vírus ou não, anencéfalas, crianças que não tinham cérebro. Né? Aí cogita-se a questão do aborto, né? Mas algumas sim, porque o aborto ele é respaldado na lei quando acontece uma coisa assim, a criança não tem possibilidade de viver diante de um atestado médico, o que a doutrina combate, né, isso. Ou então por uma questão da mãe correr muito risco de morrer com aquela gestação. Então, ela está respaldada pela família e também pela questão da medicina e da lei, né? E também por estupro. Então, existem alguns casos, né, que a lei permite, outros não. Embora esteja aí uma campanha para se legalizar o aborto em todas as situações, e a gente está forte nisso aí, contradizendo essa história, pedindo às pessoas para pensarem a respeito, aquelas que concordam, que acham que isso é viável. É triste demais, a gente não tem esse direito. O espírito, ele faz uma escolha de provas e ele precisa resgatar um passado dele, erros que ele viu no passado, e ele determina para ele provas e expiações que vão ajudá-lo no seu aperfeiçoamento. Então, ele, na hora de reencarnar, ele trabalha na genética do pai e da mãe, né, imprimindo ali através dos fluidos do perispírito, né, aquele aglomerado eletromagnético, para que em determinado momento, ou até mesmo já imediatamente, seja impressa naquele corpinho que está se formando ali uma doença. Aquela que ele escolheu e que vai fazer que ele possa expiar mais rapidamente o passado dele, por isso que ele fez essa escolha. Então, quando há uma interrupção nessa gravidez, por conta de uma doença genética detectada ainda no útero, é muito triste, porque ele vê cortada a oportunidade dele. Ele pediu para vir dessa forma, para ele fazer esse resgate. Os pais também sabiam e foram, assim,
digamos, alertados, né, ao reencarnarem, que receberiam uma criança, um espírito nessa situação, até por questões de erros também dos pais, de problemas a resgatar dos pais. Porque toda a família está envolvida num processo desse quando acontece, né? Uma criança chegando com um problema genético muito sério. É a família toda envolvida com aquele problema ali. Então, não é questão de um ou outro ser culpado por isso que aquela criança está assim. Não. Ela fez aquela escolha, a culpa é dela mesmo, né? Ela está querendo resgatar um passado, mas todas as pessoas que têm parcela de responsabilidade na encarnação passada daquela alma que teve que fazer essa escolha para se aperfeiçoar, essas pessoas que tiveram parcela de responsabilidade no erro que ele cometeu lá no passado, por isso gerou essa escolha atual, para a atual encarnação, todas essas pessoas têm que responder pela sua parcela de responsabilidade. Então, são aquelas que compõem a família onde esse espírito vai reencarnar. Mas é sofrido. Aqueles que estão aqui na Terra, aquela mãe que vai receber, ela não tem essa lembrança, porque nós temos o esquecimento passado. Ela sabe que ela tem muito amor para dar. Isso ela sabe e ela vai dar. Tanto que algumas não admitem mesmo fazer o aborto. E a criança vem com o problema e passa a ser aquele anjo na família, né? Dando lições maravilhosas para aqueles familiares. Sempre assim. Eles sempre trazem lições muito importantes para a gente. Então, mas não deixa de ser um sofrimento para todos. Os pais têm aquele medo, aquela ansiedade. Como vai ser quando eu morrer? Como é que ele vai ficar? Com quem vai cuidar? É tudo uma ansiedade, é um medo. Isso é sofrimento também. Então, quando acontece doenças de nascença, traz muitos sofrimentos para a família toda. Né? Embora traga muito amor, e o amor é exacerbado porque a necessidade dessa criança é grande, mas traz também ansiedades, inseguranças, né? E é normal isso acontecer. E é independente da nossa vontade. A mãe, às vezes, faz tudo direitinho, toma toda a medicação certinha, né? Tudo bonitinho, a criança vem com problema. Acha, não, mas ela tem muita idade, os óvulos já envelhecidos, aí causou síndrome de Down. Não foi aquilo. Aquilo foi apenas uma justificativa. Porque nós temos mães muito jovens que também dão à luz crianças com síndrome de Down. Então não é uma regra, mas os ovos envelhecidos, e daí? Ovos envelhecidos, se a criança não tiver que ter isso, ela vai trabalhar o gene, ela vai manipular isso. Nós, já encarnados, seja a idade que for, está provado já pela ciência que nós podemos manipular a nossa genética. A gente pode fazer isso. Eles são transformáveis, eles são manipuláveis pela alma, pelo espírito. Porque quem comanda as coisas que acontecem no corpo é a alma. Eu posso ter o gene que for para essa ou aquela doença. Só vou desenvolver aquela doença se eu apertar o botãozinho para acionar aquele gene. Senão eu não vou desenvolver. Então, algumas pessoas, a gente já até falou aqui, sobre aquela atriz que tirou seios e útero e tudo, porque na família dela morre todo mundo com câncer assim. A Angelina Jolie, né, ela tirou tudo que podia para ela não ter o câncer que ela viu as tias, a mãe e muita gente na família. Mas aí, o que ela não sabe é que se ela tiver que ter um problema desse, ela vai ter em outro órgão que ela não pode tirar. Né? Ela vai ter doença em outro órgão vital que ela não pode tirar. Ela tirou algumas coisas, mas não vai poder tirar tudo. Então, isso aí é kármico. Se a gente não está fazendo nada hoje, essa palavra não tem na doutrina espírita, não. A gente usa. Né? Mas isso aí, a gente diz, é resultado da escolha das provas. Os espíritos escolhem as provas, e vai ser a nossa próxima palestra sobre escolha das provas. Escolhe as provas que podem acelerar o seu aperfeiçoamento.
Então, ele não tem mais como fugir a isso. Nas causas atuais, nós temos como evitar as doenças ali, que a causa é atual. Mas nas causas anteriores, a gente não pode mais fazer nada. Podia não ter errado lá no passado, para não ter que fazer uma escolha ruim. Ruim não, boa, mas eu digo assim, de uma doença. Aí, isso podia ter acontecido, mas já que aconteceu o erro, o espírito tem que resgatar. Ele tem que se emendar, ele tem que se reajustar. Então, aí, na atual encarnação, a alma não pode mais fazer nada com as doenças de causas anteriores. Ela podia ter feito na encarnação passada e não fez. Então, ela, usando do seu livre-arbítrio, fez uma escolha de provas e trouxe, portanto, esse problema para ela resgatar na encarnação atual. Então, não tem o que fazer, né? A gente tem que enfrentar a situação. As deformidades, né? Como é triste isso para uma alma encarnada. Como ela sofre durante a vida. Porque nós não estamos, digamos assim, educados para isso. Né? A própria criança, quando ela vê, fica chamando a atenção dela quando tem uma deformidade, ela começa a fazer pergunta até para a própria pessoa mesmo. Fazendo até a mãe, às vezes o pai passa vergonha. Aí o pai, não, filho, não é bem assim. Até algumas crianças se chocam, né, diante disso. E às vezes são doenças deformantes, que às vezes ela nem trouxe essa teratologia física de outra vida. Ela nem trouxe, ela trouxe uma doença que vai provocar essa deformação nela. Então é muito difícil para a alma. São causas anteriores, não são de agora. Então ela tem uma vida complicada, ela tem dificuldade para trabalhar, ela tem dificuldade para vencer o preconceito das pessoas. Olha, o mundo de provas e expiações é um mundo preconceituoso. Em todas as situações, é um mundo de espíritos imperfeitos. Então são espíritos muito preconceituosos. E se é difícil para algumas pessoas que nem têm deformações físicas, né? Morais a gente tem. Todo mundo tem deformações morais. Por quê? Se nós não tivéssemos, não estaríamos num planeta de provação e expiação. Se a gente está, é porque a gente tem. A gente tem deformação moral. Todos nós temos. Somos inferiores, somos imperfeitos. Então, nós temos que trabalhar contra isso. Mas se é difícil para uma alma encarnada que não tem deformações físicas, mas ela tem algo que incomoda outra pessoa, a sua etnia pode incomodar outra pessoa, a sua situação social pode incomodar as pessoas e não serem aceitas, sem ser uma deformação física, mas o tipo físico mesmo dessa pessoa pode gerar preconceitos nas outras pessoas. Então, isso aí é um problema de inferioridade do espírito que tem esse preconceito. Aquela pessoa que está trazendo aquele problema, ela está num processo expiatório ou de provação. A gente não sabe, a gente já fez essas diferenças entre um e outro aqui na nossa reunião. Então, é difícil. Quer dizer, olha como sofre esse espírito. Ele não pode fazer nada, ele nasceu assim. Ele nasceu assim, não é culpa dele. Né? Como é que ele vai fazer? Quer dizer, então, são sofrimentos que a gente não pode evitar, né? E as doenças mentais, que incapacita a pessoa de trabalhar, de responder por ela, que incapacita essa pessoa de usar do maior presente, o grande presente que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, porque ela não tem responsabilidades, ela não pode responder por ela mesma. Então, olha como é difícil para o espírito passar por uma expiação, por uma provação assim, mas ele escolhe. Sempre é escolha da alma. Só é imposta, e a gente vai ver isso na semana que vem, a escolha das provas, quando o espírito não tem condição de escolher. Aí é imposto para ele, né? Continuando. Então, tudo aquilo lá é coisa que a gente não pode evitar. Os que nascem nessas condições, nada fizeram. Seguramente, nesta vida, para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar.
sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. É isso, olha que problemão que a gente arranja para a gente quando a gente cria problema na nossa encarnação. Quando a gente comete muitos erros na nossa encarnação. Às vezes a gente já começa a espiar nela, mas às vezes não, a gente vai até o finzinho da encarnação, parece que tudo dá certo e depois? E depois, na hora do balanço da vida que a gente teve ali, que a gente vai ver a cobrança da nossa consciência, os nossos explorados, aqueles inimigos que nós fizemos, todos ali cobrando isso. Vamos pensar, não são eles que estão lá. Às vezes, aquele que foi explorado por nós, aquele que foi prejudicado por nós, ele já está em outra dimensão, ele compreendeu por que aconteceu isso com ele já evoluiu, mas ele está presente no nosso arquivo mental. A nossa consciência nos cobra isso. Ela nos cobra isso. Então, não é a presença, a alma não precisa estar presente ali no seu corpo espiritual, ali no nosso ambiente, na dimensão espiritual, para nos cobrar nada. Porque a própria consciência é que cobra. Porque liberto do corpo, a gente começa a fazer um balanço e começa a ver quantos erros a gente cometeu. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não ficar acumulando dívida, porque a gente já tem várias para pagar. Então, não vamos ficar mais comprando sem ter dinheiro para pagar, não. Porque depois a conta vem altíssima. Então, vamos procurar ser mais um pouco, responsáveis nas nossas ações. Por que, pois, esses seres tão desventurados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Às vezes a gente vê uma pessoa, irmãos, na mesma família, tem um material genético igual do pai e da mãe. Um vem com uma inteligência espetacular, quase um gênio, e o outro com uma dificuldade, o outro com problema mental. Então a gente fica imaginando, gente, o que pode acontecer, O que leva muitas vezes a pessoa a perder a fé em Deus é isso. Ela não sabe explicar, ela não consegue explicar isso. Então, aqueles que acreditam numa unicidade de existência não podem ser deístas. Eu não seria, Porque Deus é injusto nesse caso aí, Bom, mas não é assim que acontece, Que dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Gente, como isso acontece? Olha, quando a gente vai naquele... Eu nunca fui, porque é São Paulo, eles mostram muito o Hospital do Câncer da Criança. Olha, passa na televisão, dá uma tristeza, dá um nó na nossa garganta, vendo aquilo. Aqueles bebês, aquelas crianças com 2 anos, 3 anos, A gente que tem netos em casa, a gente olha para aquelas crianças e vê o tamanho do sofrimento daquela família. Vendo aquela criança ali que não fez nada. Ela nasceu, viveu um pouco bem, depois adoeceu, quando foi ver um câncer renal, um câncer pulmonar. Olha, num aparelho novo, Num aparelho novinho, não era para ser e por que é. E a gente vê aquela abnegação das crianças, aquela aceitação delas, Então, até teve um médico que se sensibilizou muito, porque eles ficam muito ligados às crianças. Deve ser um sofrimento muito grande também para esses médicos, Aí tinha umazinha que estava num estado bem ruinzinho já, bem no finalzinho. Ele foi conversar com ela, levar um pouquinho de alegria. Ela falou assim, olha, eu agradeço, mas eu sei que eu não posso estar muito feliz, porque está chegando a hora de eu deixar a minha família, essa menina tinha acho que 10 anos, se eu não me engano, ou 8, era pequena, era uma criança. Aí o médico perguntou para ela, do que você tem mais pena? O que mais te incomoda para você ir morar com o Papai do Céu? Falou assim para ela, o que você tem mais medo, o que mais te incomoda? Ela falou assim, não, eu não estou triste não, porque eu me lembro que quando eu era pequena, eu dormia no quarto dos meus pais, às vezes eu dormia na sala, e eu acordava no meu quarto.
Então, para mim, a morte é mais ou menos assim. Eu vou dormir aqui e vou acordar num lugar diferente. Ele falou, mas então por que você está triste? Ela falou assim, não, eu não tô triste por mim. Mas a minha mãe vai ficar muito triste. A minha mãe chora muito, ela vai ficar muito triste quando eu for embora. Ela vai sofrer muito, é por isso que eu fico triste. Eu vou sentir muita saudade, ela vai sentir muita saudade de mim também. Aí ele falou, o que é saudade para você? O que você entende por saudade? Aí ela respondeu assim para ele, é o amor que fica. Olha que coisa mais linda, uma criança. Então eles têm uma visão diferente, quer dizer, são almas que foram preparadas para passar essas expiações, essas provações. Essa é porque ela é criança no corpinho, mas é uma alma antiga, é uma alma já milenar que vem de várias encarnações. Então é muito difícil para a família ver essa situação e ela começa a se revoltar contra Deus se ela não encontrar uma explicação muito lógica, muito justa. Por que levar aquele anjinho dela, aquela criança que não fez nada? Por que aquele sofrimento horrível pelo qual ela está passando? É muito difícil. É aí que entra a doutrina espírita tão esclarecedora, através da reencarnação, explicando a dor e o sofrimento de causas atuais e causas anteriores de todas essas aflições. Problemas todos esses que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar. E que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Segundo a hipótese da criação da alma, ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte após a permanência de alguns instantes na Terra. Quer dizer, se não fosse a reencarnação, não teríamos como explicar a justiça divina. Essa criança, ela nasceria para quê com essa doença? Qual seria o objetivo de Deus? Criar aquela alma para que ela vivesse poucos anos na Terra sofrendo. Deus é pai, a gente não pode assim imaginar que Deus faria isso. Porque nós, como pais, nós não faríamos isso. Mas por que ele faz? Aí entra aquela questão, mas e aqueles pais que sabendo que a criança vem com um problema, ela acaba com o sofrimento fazendo um aborto? É exatamente essa questão. Ela se vê naquela situação assim, para que eu vou deixar essa criança nascer para ela ficar sofrendo? Né? Para quê? Ela se pergunta isso. Se justifica o pensamento dela, se ela não for reencarnacionista. Se ela acreditar numa unicidade de existência, ela está até com uma conduta certa. Mas Deus, porque Deus faz, sabendo que ele não cria o espírito na hora do nascimento. Cria espíritos simples e ignorantes que vão passar por todos os reinos no processo evolutivo, até que chegue no reino nominal e entregue a ele uma ordem de presentes do livre-arbítrio para que ele decida a sua alegria ou a sua tristeza. Então, isso aí, sem reencarnação, não dá para a gente entender e a gente não conseguiria conciliar Deus e a injustiça, né? Por isso que está lá, seria a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Fazer uma criança nascer para ter problema, outras nascerem para dar, né? Abrir os olhinhos para o mundo e apagar, e fechar. Não, isso não faz sentido, Deus, não combina, né, com os atributos divinos. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo? Isso pela unicidade de existência. Aqueles que acreditam no criacionismo, o espírito sendo criado na hora do nascimento. Que fizeram essas almas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem nem o mal. Isso aqui é muito importante, esse raciocínio. Olha lá, a alma que
morreu, desencarnou criança, digamos assim, a criança, sem falar em alma, em reencarnação. Aquela criança que morreu pequenininha, ela não teve a oportunidade de fazer nem o bem e nem o mal. Mas se ela crescesse, ela poderia. Né? Se ela passasse décadas aqui no mundo, ela teria a condição de usar o seu livre-arbítrio para o bem ou para o mal. Então, ela poderia cometer muitos enganos? Sim, claro que poderia. Tanto que, às vezes, lá no Evangelho, nas mortes prematuras, quando lá o Espírito fala sobre essa questão, quando morre um jovem, uma criança ainda, quanta vida pela frente que teria, por que isso? Aí eles mesmo fazem a minha pergunta, que vida? Você sabe como seria a vida dessa alma na Terra? A gente não pode saber, não pode. A gente olha para a nossa criança, olha para a nossa... Eu tenho 3 netos, né? Tenho um 5 anos, 7 meses, tenho uma de 5, uma de 4. Quando eu olho para elas assim, eu fico pensando, que será, né? Como será que elas vão usar o livre-arbítrio delas? O que elas vão fazer no mundo? Como vai ser a vida delas? A vida vai ser aquela que elas escolherem até um limite, porque o livre-arbítrio é relativo, mas elas têm causas anteriores de aflições para passar, porque senão elas não estariam reencarnando aqui, né? A gente tem que fazer tudo, orientar, dar todos os valores para que elas não cometam muitos enganos atuais, né? Para que elas não cometam muitas faltas atuais, porque elas já têm as anteriores para resgatar. Então, a gente não tem certeza, a gente olha, a gente faz o que pode, orienta, ensina, mas a vida é delas, elas têm uma escolha de provas também que elas fizeram. Né? Eu olho para aquele pequenininho de 1 ano e 7 meses, que está bem menorzinho, e a gente fica pensando a mesma coisa, né? E pedindo a Deus para a gente poder ajudar de alguma forma, né? Se não estiver presente aqui no mundo, que eles recebam, né? Se a gente já não puder estar aqui para ajudar, que alguém interceda para auxiliar, para ajudar, porque realmente é uma preocupação, mas é a vida deles. A gente não tem o direito de interferir, né? Fazer absolutamente nada. E até os excessos de cuidados podem ser prejudiciais também. Eles vão assumir a vida deles, eles estão, como nós, nesse mundo, para poder resgatar um passado que eles precisam, né? Então, a gente fica imaginando, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Né? Então, lógico, por mais que a gente queira compreender agora a razão do sofrimento pelo qual a gente não fez nada para ter, essas causas são anteriores. E elas existem, porque se Deus é perfeito, não mandaria uma dor ou um sofrimento para ninguém. Aliás, ele não mandou nunca nada. A escolha foi feita por nós. Ele não fica falando, fulano fez isso, vai passar por isso. Não, nós é que fizemos essa escolha. No balanço da nossa vida, a gente analisou, viu, fez coisas, aí vai falar, poxa, eu não podia ter feito isso. Por que eu fui fazer isso com o fulano? Eu preciso auxiliar essa alma que eu prejudiquei. Aí ele coloca lá nas anotaçõezinhas dele que ele gostaria de receber essa alma no mundo, quando reencarnasse na condição de filho, para ele poder ajudar, para ele poder fazer por ele o que ele estragou na vida dele no passado. Então é por isso que a bênção do esquecimento, ela existe, porque senão a gente não conseguiria conviver com essas lembranças, né? A mãe recebendo em casa aquele bebezinho lindo, rosadinho, né? Uma gracinha. E se ela descobrisse, ou se ela lembrasse que ela tirou a vida dele no passado? A vida daquela alma que está encarnada ali no passado. Ela teria vergonha, talvez isso problemas sérios, né? Para ela conviver. Ou vice-versa. Se ela descobrisse que aquele bebezinho, rosadinho que está ali, foi aquela alma que a fez sofrer no passado, que a prejudicou no passado, que tirou a vida dela no passado,
e agora pediu para vir como filho para cuidar daquela pessoa, daquela alma que ela explorou no passado. Então a bênção do esquecimento é enorme, que é para dar oportunidade a gente de realmente recomeçar. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Se eu vi agora, eu não fiz nada para sofrer isso, claro que não é de agora essa causa, né? Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos é que fizemos o mal. É igual aquela criança, ela vai desencarnar, ela não teve tempo de fazer o bem, ela não teve tempo de fazer o mal. Mas não é justo também que ela tenha um lugar privilegiado, como se ela tivesse só feito bem, porque ela não era pura, não. Ela não era um anjinho de candura, não. Era um espírito milenar que se ficasse no mundo, poderia cometer muitos erros, como nós cometemos. Poderia não cometer? Sim, porque o espírito passa pela fieira da ignorância. Do mal é quando ele gera o mal nele mesmo. Mas quem garante que ele não faria o mal? Quem garante que ele só ia fazer o bem? Então ela não podia ter prêmio nem castigo, porque ela não chegou a fazer o bem nem o mal. Então isso seria um nó aí, né, para a gente desvendar a ideia divina nessa situação aí, como fazer. A gente não saberia nem como agir nisso aí. Né? Então Deus não tá fora disso aí. Ele dá oportunidade para as almas resgatarem. E aquele que errou vai ser punido naquilo que ele errou. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Se não fosse dessa maneira, estaríamos taxando Deus de injusto. Isso é lógico, é óbvio, não é? Porque se Deus é todo-poderoso, se Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele pode tudo ver, tudo está em todos os lugares, porque Ele não evita a dor e o sofrimento de um filho amado. Porque somos todos filhos amados e queridos do Pai. Porque Ele deu a oportunidade àquele filho dele se desenvolver. Ele usou o livre-arbítrio para o mal, então é responsabilidade dele. Aí o que o pai faz? O pai não é conivente com o mal, mas ele auxilia o seu filho a pagar pelo seu delito, dando a oportunidade da reencarnação, de dores e sofrimentos, para que ele possa resgatar o passado que ele errou. Então, isso aí é uma coisa justa, é óbvio. É aquele pai que viu que o filho cometeu um crime, não vai abandonar o seu filho, ele vai ajudá-lo, mas ele vai ajudar também o filho a pagar pelo crime. Ele tem que fazer isso, porque o filho cometeu o crime, ele não pode botar paninho quente nisso aí. Ele vai ficar junto do filho, fazendo tudo que ele puder. Mas ele vai exigir que o filho pague pelo erro que cometeu. Isso é o justo, isso é o certo. É isso que Deus faz. E nós, conscientes da lei de Deus, também deveríamos agir assim com os nossos filhos. Não ficar acobertando erros, porque a gente não pode imaginar o tamanho dessa dívida quando a gente faz isso. Não só para nós, quanto também para os nossos filhos. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar. E na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. Né? E nós temos que proceder dessa maneira, porque nós precisamos ler as leis de Deus que estão inscritas na nossa consciência. O homem não é punido sempre ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. Isso acontece, muitas vezes, no nosso julgamento. A gente vê pessoas que não são muito solidárias, que são egoístas, orgulhosas, e parece que a vida toda passa beleza para elas. Não acontece nada de mal, não tem nem doença. Parece que a vida passa em brancas nuvens, como diz Francisco Otaviano, né? No seu poeminha. Quem viveu
né, e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, né? Viver em brancas nuvens não significa que a gente não tenha nada para resgatar. Às vezes a alma está aqui se fortalecendo um pouco, tendo a chance de se fortalecer um pouquinho para ela resgatar um passado tenebroso dela. Que se viesse agora ela não teria condição. Então ela vem, vai passando pequenas coisas, né? É aquela dívida grande que a gente não tem dinheiro para pagar, negocia lá com o patrão, com aquele com o qual a gente contraiu essa dívida e fala, fulano, deixa as primeiras prestações assim mais leves, porque eu não tenho dinheiro agora. E assim que eu for ganhando alguma coisa, algum dinheiro, eu vou aumentando para te pagar a dívida. Ele aceita. O pai faz assim com a gente. Às vezes a gente vem para o mundo, não passa grandes coisas, passa uma coisinha ou outra, para a gente se fortalecer, tá angariando forças e compreensão, para depois vir o sofrimento maior. E hoje nós podemos estar na atual encarnação resgatando coisas de 300, 400 anos. 4, 5 encarnações passadas. Não vamos pensar que a gente está aqui resgatando tudo, não, porque isso é um ledo engano. Quem dera, né? Aí, por isso é que não está na existência presente às vezes, né? A prosperidade do mal é apenas momentânea. E se ele não espia hoje, espiará amanhã. Pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça, essa palavra, é ruim, né? Ela é feia, né? Mas é a falta de graça mesmo, a falta de recurso, aquela dor, o sofrimento. Ela está com essa conotação aqui, né? Ela está assim no Evangelho. Isso tudo está lá no Evangelho. Eu copiei tudinho de lá. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser. E aquele que sofre pode dizer sempre, perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. Estejamos certos disso. Eu posso não saber exatamente o que eu fiz. Isso a gente não sabe, não lembra. Sabe, mas não lembra. Mas uma certeza a gente pode ter. A gente errou. Se não tivéssemos errados, não estaríamos sofrendo nada. Não há inocente pagando por nenhum pecador neste mundo. Pode ser o que for, a atitude que for, que os nossos governantes, os nossos patrões, os nossos parentes, os nossos pais e responsáveis, a atitude que for que eles tomarem, o sofrimento que gerar para cada um de nós, é porque nós temos que expiar. Nós não somos inocentes. Por isso que aquele pedacinho de dor e sofrimento proveniente do erro de alguém veio para mim, não foi para a Ângela. Por quê? Porque ela não tem que resgatar isso, quem tem sou eu. Então eu estou sofrendo, a justificativa no mundo é pelo erro de alguém. Mas não é isso, não é verdade diante da espiritualidade. Se eu estou sofrendo, é porque eu estou fazendo um resgate pedido por mim, por erros que eu cometi, ou agora ou antes de reencarnar. Se foi agora, eu podia ter evitado. E se foi antes de reencarnar, agora não tem mais como fazer nada. Eu tenho que enfrentar. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre, por isso que eu botei em vermelho, sempre, como os decorrentes das causas atuais, uma consequência natural da própria falta cometida. Sendo que o das causas atuais, a falta foi cometida na atual encarnação. E das causas anteriores, a falta foi cometida em outra encarnação. E esses, então, anteriores, a gente não tem o que fazer, né? Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. É assim mesmo, simples assim. Não tem outra forma de entendermos isso. A menos que não sejamos deístas, que sejamos materialistas, né? Porque se nós acreditamos numa inteligência suprema que está no controle do universo e de todas as coisas, principalmente no controle das vidas
dos seres mais importantes da sua criação, que somos nós. Por quê? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é poderoso no universo. Mas ninguém é mais importante do que aquele que tem a capacidade de fazer considerações sobre todas essas maravilhas que existem. Nós temos. Nós somos os únicos que temos. Né? Porque o sol é lindo, maravilhoso, uma estrela espetacular, mas ela não faz consideração nenhuma sobre nada. Ela está lá na vida dela, lá, até que ela morra, porque ela vai se transformar também. Mas nós fazemos considerações sobre tudo e todos, inclusive sobre o Criador. Por isso que a gente adquire tanta dívida, porque a gente se revolta contra ele. Isso é porque nós podemos fazer considerações. Então, somos os seres mais importantes da criação. E se Deus não errou com nada nem no universo, muito menos conosco. Então, ele está no controle das nossas vidas. Ele que comanda isso. Mas ele nos deu o livre-arbítrio. E quando nós decidimos por nós, para a nossa vida e não para a vida alheia, aí ele não interfere, porque ele não deve interferir. Não é que ele não possa, ele não deve. Se eu quiser me matar, eu posso. Ele vai usar de todos os recursos para que eu não faça isso. É um amigo, são espíritos que vão induzir pessoas, que vão nos ajudar, para a gente não cometer esse engano. Mas caso a gente firme a nossa ideia nisso, ele não vai impedir. Porque é o livre-arbítrio. Aí depois nós vamos ter que dar conta das consequências disso tudo. Agora, ele não vai permitir nunca que eu tire a vida do meu semelhante, se ele não tiver que partir. Se ele tiver que partir, eu posso ser instrumento para isso. Mas se ele não tiver que partir, esse controlador do universo e da vida não vai permitir isso. Então, isso nos dá uma segurança muito grande, principalmente nos tempos de hoje. Os sofrimentos produzidos por causas anteriores são, assim, já li, como uma consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer que, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. É dessa maneira que se explicam pela pluralidade das existências e pelo destino na Terra, como mundo expiatório que é, as anomalias da distribuição da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus neste mundo. A cada um é dado o que merece, e que a justiça de Deus nunca falha. Isso aqui tem que estar escrito na nossa frente todo o tempo. A gente podia fazer um quadrinho disso aí, botar lá na geladeira, na porta do quarto, no espelhinho do banheiro, todo lugar para a gente olhar e ver isso aí. Porque a gente se esquece. Aí culpa Deus, culpa as pessoas, se acha vítima do mundo. Não existe vítima nesse mundo. Existe vítima resgatando hoje, o inocente de hoje, resgatando o erro de ontem. Então ele não é inocente. Ele pode ser uma vítima da situação ali, mas ele não é inocente. As injustiças estão espalhadas pelo mundo. Quantas? Porque quando a gente vê uma criança sofrendo de câncer, morrendo com 2, 3 anos de idade, é muita injustiça, né? A gente vê. É, muita. Quando a gente vê uma criança ser estuprada, morta na mão de uma criatura que ainda não aprendeu o valor da vida, ainda não encontrou o endereço aí de Deus, é muita injustiça. Mas veja bem, as injustiças estão espalhadas pelo mundo, mas nem não encontramos um injustiçado no mundo. O que é injustiça aos nossos olhos é resgate dessa alma. Então ela não é injustiçada. Tenha ela a idade que ela tenha, porque essa idade é do corpo físico, não é da alma. Tá? A idade não é da alma. É um espírito milenar que está ali em provação e expiação.
E todo aquele que se prestar como instrumento para que as leis de Deus se cumpram na terra, vai responder muito por isso. Muito. Não tem ideia do acúmulo de dívidas que está fazendo. Porque Deus não precisa de nós para que a gente... para que a lei dele se cumpra na terra. Para que o nosso semelhante passe provações e expiações. Ele não precisa da gente. Mas nós estamos aqui e somos seus instrumentos. Se a gente nunca errar, fizer tudo direitinho, ele não vai nos usar para fazer sofrimento em ninguém, porque a gente não quer isso. A gente tem o livre-arbítrio e não vai fazer isso. Então, vem de outra forma, como nós vamos ver na próxima reunião nossa, né? Então, o homem não deve esquecer-se jamais de que está num mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve lembrar que, se estivesse num mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo desde que trabalhe para se melhorar. Olha aí a grande oportunidade nessa pandemia. A grande oportunidade que nós estamos tendo de retornar a esse mundo. Sendo mordomos infiéis, como a gente viu na nossa reunião de anteontem, né, de domingo. Fazendo bem, granjeando amigos no mundo e fora dele. Fazendo o bem. Mordomo infiel, a gente repete aqui, para quem não está ligado na outra, né? Quem está ouvindo essa não pode não ter ouvido a outra. Somos mordomos infiéis porque somos administradores dos bens de Deus. E como toda riqueza é iníqua, porque ela não é legítima, porque não é nossa, fosse nossa a gente levava, né? É empréstimo. Então a gente é infiel nesse sentido, porque somos administradores dos bens de Deus e nem sempre a gente administra como deveria. Nem sempre a gente usa aquilo que a gente escolheu para fazer nesse mundo em favor do próximo. A gente só faz por nós. Por isso que na maioria das vezes a gente é infiel. Mas somos administradores dos bens de Deus. Então usemos bem, façamos o bem para o próximo. Se temos a oportunidade como administradores de fazer o bem, de diminuir a dor alheia, que façamos. Que façamos isso para granjear amigos e minimizar a dor dos outros. Mas para minimizar a dor dos outros. Porque se fizermos por interesse, não vamos ter bons resultados também. Então nós estamos na grande oportunidade agora de auxiliar, de entender, de compreender esse vírus, o que ele veio fazer conosco. Veio nos chamar a atenção, veio aí mostrar que a morte iguala todos os seres, que orgulho, vaidade, que nada disso vale a pena. O que vale a pena é o amparo que a gente dá, porque a gente está vendo como a gente está precisando também. Então, que a gente entenda isso, né? E aí, com esse esforço que a gente está fazendo, a gente poderá reencarnar na Terra. Ah, mas eu não quero voltar para essa Terra. Ah, essa Terra está passando por um plano regenerador. Não voltar para ela seria ruim, porque nós iríamos para um plano de provação e expiação como ela é, de acordo com o nosso nível evolutivo. Então, voltar para ela é aquela terra prometida por Jesus de amor, de solidariedade, de caridade, que é um plano regenerador, não é um plano feliz nem ditoso, mas é um plano onde o bem impera. Então, se a gente tiver a bênção de, ao desencarnar, reencarnarmos na Terra novamente, isso aí vai ser muito bom. Porque a Terra está se modificando, ela está se purificando. Aqueles espíritos teimosos e renitentes do mal não vão voltar. Esses não voltarão para a Terra. Esses vão reencarnar em mundos mais inferiores, porque usam mal a sua inteligência, porque no nível que nós estamos, nós já sabemos perfeitamente os erros que estamos cometendo. Não somos infantis assim.
A gente sabe quando erra. Então, que a gente tenha isso em mente. A cada um é dado o que merece. E que a justiça de Deus nunca falha. Façamos o nosso melhor. Porque aí, se a gente fizer a nossa parte o melhor possível, será reconhecido pelos Espíritos e principalmente pelo nosso Pai, que nos ama incondicionalmente. Muita paz para todos.